muito feliz de entrevistar uma mulher, porque até agora eu só tinha entrevistado a doutora Thalita, que é Ah, que uma. É. Então, queria saber como que foi que a senhora optou por medicina, por que que escolheu a nossa profissão tão linda? olha, eu acho que foi uma coisa há muitos e muitos anos atrás, porque na realidade a família da minha mãe, a família do meu pai eu conheço muito pouco porque meu pai é imigrante. A família da minha mãe é basicamente de juristas, advogados, etc. E eu sempre fui fascinada com pessoas. E a primeira coisa que me fascinou foram assim esses crimes muito complicados. Por que que uma pessoa fazia uma coisa dessa, sabe? Não essas Uhum. coisas assim, por exemplo, de shoplifting, que a pessoa vai, rouba meia dúzia de bobagens. Mas por que que uma pessoa realmente matava alguém com requintes e tal? E aí, aos poucos, eu fui vendo que eu gostaria muito de estudar pessoas, de trabalhar com pessoas. E aí, quando eu cheguei no segundo ano do segundo grau, eu era boa aluna em química e os meus professores acharam que eu devia fazer química. Não, porque você é ótima, não sei o que, não sei o quê. Mas eu, na realidade, não. Eu queria fazer medicina e queria fazer pesquisa. Na realidade, eu fui muito guiada para fazer pesquisa sobre coisas que eu ainda não sabia, sabe? Uhum. E aí comecei, tanto é que eu nunca tive consultório, e eu acho que foi isso, foi a vontade de conhecer o outro, de melhorar a vida do outro. Eu tive uma grande decepção no primeiro paciente que eu tive sob meus cuidados, ainda na faculdade de medicina, que era um rapaz novinho, mais ou menos da minha idade, e que morreu por causa de poucas condições, entende? Do hospital, que era um hospital universitário, obviamente o SUS. E aí eu disse, não, não é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar em outras coisas. E eu gostava muito de química, gostava muito de saber como é que as coisas funcionam e o que dá errado, entende? Então eu comecei a fazer fisiologia e não parei mais. Foi Que isso. lindo. E como é que foi essa jornada da pesquisa, né? Porque a senhora cuida da FAPERJ, não é? Eu sou Esse, diretora científica da FAPERJ. e o que é um cargo muito importante e de alta responsabilidade, né? Como é que foi esse caminho até chegar aí? Olha, foi um caminho tranquilo. Eu tenho pouco interesse por posições políticas. Eu tenho as minhas opiniões, é óbvio, mas assim, essa discussão política, não sei o que, isso não é o que eu gosto. E aí nós tínhamos o presidente da FAPERJ era da UERJ, e depois que ele saiu, quer dizer, terminou o mandato, a UERJ queria e devia, né, como a maior universidade estadual, queria continuar na presidência, na diretoria da FAPERJ. Então, eu concorri para a diretoria inicialmente tecnológica, ganhei, e foi uma coisa interessante, porque é muito diferente do que eu faço, eu aprendi bastante. Eu acho, inclusive, Heloísa, que é bom você fazer coisas diferentes de tempos em tempos, porque eu acho que eu tenho a pretensa veleidade de achar que isso ativa novos circuitos cerebrais e que isso é bom. Então, eu fui fazer fui para a diretoria assim, tecnológica, fiquei 3 anos, e depois fui para a diretoria científica, e foi um processo de eleição, de escolha, né, pelo Conselho Superior, eu fui a mais votada, e, e estou no. Eu tenho. Já cumpri 3 anos, estou no segundo mandato e tenho tempo até julho de 2024. Então, foi uma coisa mais ou menos natural. Eu não tenho muita vontade de brigar por coisas, sabe? Eu acho que, quer dizer, quando eu tenho interesse, eu me coloco à disposição de um determinado cargo, mas brigar sabe, essas coisas que as pessoas às vezes fazem, eu não tenho muito interesse. Eu vejo que as mulheres acabam lidando melhor, né, com esse caminho
é, às vezes tortuoso. E por que que fisiologia cardiovascular, né? O que que te encantou, nessa parte? Porque eu gostava e gosto muito de física e de uma maneira geral, e cardiovascular tem tanto as coisas elétricas como as coisas, digamos assim, de bombeiro. Quer dizer, por que que o sangue circula? O sangue é um líquido complicadíssimo, não newtoniano. Então, essas coisas sempre me encantaram, entende? E eu sempre gostei de saber como é que as pessoas funcionavam por dentro, né, em condições, digamos assim, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. E o primeiro ambulatório que eu tive foi um ambulatório de obesidade. Eu também gostei muito de tratar esses pacientes, até porque eles não se acham doentes. Então, isso foi uma coisa interessante para mim, sabe? E eu realmente, a cardiovascular tem tudo a ver com física e eu acho que isso é muito importante. Eu gosto disso. Também pelo fato de as doenças serem sérias. Então, essas coisas assim, sabe? Eu acho que eu não, embora não discordo de quem faça, mas eu não faria cosmiatria, por exemplo, sabe? Eu gosto Uhum. de coisa mais peso pesado, sabe? Então, acho que foi isso. E eu tive a sorte de ter pessoas muito interessantes. Eu, numa época da minha vida, eu tive muito interesse em estudar como é que as coisas funcionavam sem você interferir. Então, o primeiro modelo experimental que eu estudei seriamente foi asa de morcego, que é um mamífero e que você consegue observar sem anestesia, sem cirurgia, nada disso. Então, isso para mim foi uma coisa bem interessante, sabe? E foi isso que eu fiz na minha tese de doutorado nos Estados Unidos. Que legal. E Gostei disso. como é que foi? Você foi para onde lá nos Estados Unidos? Olha, quando eu terminei o curso de medicina, eu já estava mais do que decidida que eu queria fazer pesquisa, e eu falei com o Chagas, que na época era vivo, estava muito bem, que eu queria ir para os Estados Unidos. E que eu estava interessada em fazer microcirculação. E ninguém fazia microcirculação seriamente aqui no Brasil naquela época. Então, me mandaram inicialmente para a Clínica Maio. Eu não gostei, inclusive porque a pessoa com quem eu fui trabalhar estava de mudança, quer dizer, foi uma coisa meio ruim, entende? E aí eu fui para Seattle, de Minnesota, eu fui para Seattle, e lá eu encontrei um sueco expatriado e que trabalhava com asa de morcego. E aí eu comecei a trabalhar, o cara realmente era genial e eu me dei extremamente bem com ele. Foi uma coisa assim muito, muito legal. Foi um estudo ótimo, inclusive sobre angiogênese, a gente trabalhava muito e eu tive total abertura do laboratório para fazer o que eu quisesse. Então foi realmente foi muito bom mesmo. Uma época muito legal na minha vida. E aí a senhora voltou para o Brasil Voltei para o e Brasil porque meu pai ficou doente. Meu pai era imigrante, eu sou médica, né? Embora não seja não exerça. E ele me pediu que voltasse. Eu voltei. Voltei e aí vim aqui para o UERJ, porque a UERJ tinha as coisas são muito assim, o que aparece, né, de oportunidade. Meu pai me chamou para voltar, eu voltei. E aí a UERJ tinha uma posição disponível, porque o professor que era responsável pela fisiologia e que era irmão do Maurício Rocha Silva, do velho Maurício Rocha Silva, que descobriu a bradicinin, estava se aposentando. Então, eu vim para ocupar o lugar dele. Quando eu cheguei aqui, não tinha pesquisa nenhuma em fisiologia, nada. E aí, isso também é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de fazer coisas, de criar coisas. Isso foi bem interessante. Então, o departamento, como ele é hoje, eu fui a primeira pessoa que vim para cá para fazer pesquisa e tal. Então, foi uma época assim, muito interessante, embora a gente tivesse poucos recursos. a Mas eu senhora acabei. comentou, a senhora Pode falar. comentou do Chagas.
como é que ele era? Uma das coisas que o Maurício falou, imagina se a gente tivesse gravado as entrevistas de quem já foi acadêmico, né? E por algum motivo não está mais aqui, né? E é isso também que a gente quer deixar essa memória viva. Olha, o Chagas era um amor, porque ele era não só um pesquisador, mas ele era um homem mundano, gostava muito de festas, acontecimentos e etc. Tinha posições muito claras e a gente se dava extremamente bem. E, e todas as vezes que eu precisei de alguma coisa, eu sempre pude falar com ele. E ele era uma pessoa diferente, porque as pessoas respeitavam ele muito. Então, era uma coisa muito interessante para mim, que na época tinha 20 e poucos anos, conviver com aquela pessoa que era considerada um ícone em pesquisa e que realmente fazia acontecer, sabe? Foi muito interessante isso para mim, realmente, Luísa, foi muito bom. Eu trabalhei bastante tempo com Paz Carvalho, e com Chagas eu nunca trabalhei, nunca fiz peixe elétrico, mas porque até essas coisas assim de não mamíferos me interessou pouco na vida, assim, tipo rães e essas coisas eu não tinha muito interesse. E aí o que aconteceu é que quando eu voltei para o Brasil por causa da doença do papai, eu acabei vindo para a UERJ, fiquei aqui na UERJ, depois eu passei 7 anos na Suécia, depois voltei para a UERJ, e aí, quando eu voltei para a UERJ, eu comecei a fazer pesquisa clínica. Isso foi outra mudança na minha vida, mas eu sempre tive muito interesse em modelos experimentais de doença, Uhum. sempre. E o seu pai era imigrante da onde? França, E por que que a senhora foi para a Suécia? eu fui para a Suécia por razões familiares, digamos assim. Eu tinha acabado de me separar, de me divorciar no meu primeiro casamento, e eu resolvi que já tinha vivido nos Estados Unidos, que é um país claramente capitalista, e queria viver num país socialista. Para ver como é que é isso, como é que isso funciona, funciona bem, funciona mal. E aí fui, passei 7 anos na Suécia, me casei com um sueco, com quem eu sou casada até hoje. Por isso o E, sobrenome? não, o sobrenome é do meu pai. Ah, do seu pai. Sim, jamais pensei em sobrenome de marido. Marido é for the time being, pai é para sempre. Então, meu marido, depois de 7 anos na Suécia, eu cheguei à conclusão de que eu não pertencia àquela sociedade. Eu achei que eu não conseguia fazer amizades, eu não conseguia. Eu tinha uma posição na universidade, mas eu não tinha amigos. Isso me incomodava muito, porque eu tenho muita necessidade de conversar com as pessoas, de trocar com as pessoas e tal. Então, eu resolvi que era tempo de voltar para o Brasil. Aí voltei. E aí seu marido Aliás, veio junto. veio. Ele é médico também? Não, ele é farmacêutico, mas é pesquisador. Ele trabalhava na indústria farmacêutica na Suécia, na Astra, e agora durante bastante, agora ele está aposentado recentemente, mas ele trabalhou em pesquisa aqui no Brasil também. Que bom que ele veio, né? Isso foi Abrilhantou. bom. E você sabe que, falando, né, da microcirculação dos morcegos, a retina é um lugar lindo que você também pode acessar sem anestesia e com o exame, né, da tomografia de coerência óptica e da fotografia de retina que a senhora consegue ver a microcirculação Eu sei ao vivo. disso. Ao Então, vivo já foi. sabe que quando a senhora falou dos antiangiogênicos, né? Uma grande mudança que aconteceu na oftalmologia de 20 anos para cá foi o advento do Avastin, que mudou de forma incrível o tratamento da degeneração macular relacionada à idade, e foi descoberto ao acaso por um médico que estava tratando um paciente que, além de degeneração macular, tinha um câncer
acho que era de cólon, que ele estava usando Avastin e melhorou o olho. E aí ele falou, vou colocar esse medicamento dentro do olho. Aham, E o antiangiogênico mudou completamente, né, a, o prognóstico e a história natural das doenças da retina, que em sua maioria são baseadas em isquemia e proliferação de novos vasos, né, seja na diabetes, na degeneração macular. Então, essa correlação com a pesquisa é fantástica, né? Essa hora devia vir para o oftalmo também. aham. É verdade, porque a maior estímulo para você fazer angiogênese é a isquemia, de verdade. Incrível. E como é que foi sua vida pessoal em paralela com a pesquisa, né? Porque muitas mulheres se queixam de dificuldade da, de conduzir as duas, né? A vida pessoal e profissional ao mesmo tempo. Olha, Luiz, eu acho que é uma luta para gente que não é para o homem. Não sei se você é casada, mas é uma luta diferente, até porque socialmente, se você trabalhar menos, isso é totalmente aceito. Quer dizer, você tem condições de se acomodar melhores do que o homem. Quer dizer, para você não se acomodar, você tem que ter um drive seu para não se acomodar. E o homem ele precisa também desse drive, mas ele tem também o drive social que a gente tem muito menos. Então, Uhum, isto é um problema para a gente, entende? Porque se a gente não tem um drive próprio e a gente se acomoda, digamos assim, não tem filhos, enfim, eu acho que a gente abre mão de um pedaço da vida que é muito importante e que não é pedido ao homem para abrir mão disso. uhum. É, A senhora tem filhos? dois. Eu sou casada também, estou grávida agora do terceiro filho, deve nascer o mês que vem. Que legal! É, e é difícil eu acho que essa cobrança, né? Muita gente fala, você ainda está trabalhando, tudo isso, como se eu não devesse, né? E eu adoro o Exatamente. que eu Quer dizer, faço. existe um movimento social que é contrário a gente trabalhar. Por isso que eu estou te dizendo. Quer dizer, a sociedade não nos anima, não nos promove para trabalhar. Se você para, claro que era o que você devia fazer, né? Mas é Mas muito eu, curioso. Quando eu entrei na academia, aliás, a razão básica que eu me candidatei à academia foi que eu queria ver medicina de novo, porque eu estava há uhum, muito tempo só na microcirculação e com coisas assim, cardiovascular, etc. Eu queria voltar a ter uma visão mais geral, porque eu me meti com pesquisa clínica. Aí, eu disse, bom, na academia você tem essa possibilidade de ter gente de bom padrão que vai me falar sobre coisas e eu sempre gostei muito de aprender ouvindo. Eu tenho muita facilidade com isso. E aí eu me candidatei, né? E na época que eu me candidatei, eu me lembro que nós éramos 5, agora nós somos 7 mulheres, quer dizer, teve um aumento substancial, digamos assim. E eu me lembro que quando eu fui visitar a doutora Leia Cora, eu levei até para ela uma série de artigos que foram publicados na Science, que isso lá no início dos anos 2000, dizendo que a mulher só tinha carreira científica em países onde havia empregada. que Porque, interessante. quer dizer, você escraviza uma mulher para você poder fazer alguma coisa. Porque, por exemplo, nessa época, eu já tinha muito interesse na posição da. Eu sempre tive muito interesse na posição da mulher desde a época que eu fiz doutorado nos Estados Unidos. Quer dizer, como é que você consegue ir para frente, entendeu? Como é que você consegue competir sem abrir mão da sua vida? Porque, para mim, por exemplo, ter filhos era fundamental. Então, se eu tivesse que abrir mão de ter filhos, ia ser um desastre.
porque não estava, quer dizer, não era por aí. E a outra coisa, quando você perguntou da Suécia, uma das coisas interessantes para mim, quando eu pensei em ir para a Suécia, é porque uma das propagandas que se faz da Suécia é que na Suécia 90% das mulheres trabalham. Eu achei aquilo muito curioso, sabe? E aí, quando eu cheguei lá, eu tive uma grande decepção, Heloísa. Por quê? É verdade que as mulheres trabalham, mas as mulheres trabalham porque você não pode deduzir do imposto de renda do seu marido, ou do seu companheiro ou companheira, seja lá, se você for dependente. E um salário só não mantém ninguém na Suécia, porque o imposto é muito alto, você paga cerca de 50% de imposto. Então, as mulheres têm que trabalhar, mas a maioria das mulheres trabalham em tempo parcial. E eu fiz uma descoberta horrível, que as mulheres que ocupavam a posição de professor, quer dizer, full professor, elas eram ou não casadas ou não tinham filhos. Então, na realidade, a desgraça era igual, entendeu? É. Sendo que aqui no Brasil, você tem empregada. Eu, por exemplo, tenho uma empregada na minha casa. E isso mostra que é difícil, entende? Eu vivo tendo chamada para fazer palestras sobre a situação da mulher, entende? Mas eu vou te dizer que, como mulher, eu fui mais discriminada na Suécia do que eu sou aqui. Claro que com isso se juntou o fato de eu ser brasileira, mulher, enfim. Aqui eu só sou mulher, não sou brasileira mulher, entendeu? Eu sou mulher. Mas eu me lembro de eu ter uma amiga que fez doutorado na Mayo Clinic, na época que eu estava lá, e ela voltou para a Alemanha casada com um anestesista e o chefe do marido a chamou para perguntar para ela se ela queria destruir a carreira do marido, porque ela queria dividir com o marido quem vai buscar a criança na creche. Entendeu? De acordo com essa série de artigos da Science, na Alemanha, as mulheres se preocupam com 3 Ks, que é criança, né, Kinder, igreja, que é Kirche, e cozinha, que começa também com K, acho que é Schick, mas começa também com K. Então, as mulheres se preocupam com isso. Então, isto, você imagina que você tem uma força atávica contra o fato de você ir para qualquer lugar. Porque, sabe, como é que você vai? Todo mundo diz que você não devia ir, que você é esquisita, que, no caso dessa minha amiga, que ela vai, digamos assim, destruir a carreira do marido. Sabe, você tem muitas forças contra você, entende? Eu imagino, por exemplo, que a Thalita, que é cirurgiã, deve ter sofrido muito, porque ela é de uma geração, é, digamos, ela é mais velha do que eu, e imagino que ela sofreu muito por ser cirurgiã também, que cirurgia naquela época era muito mais uma coisa de homens do que uma coisa de mulheres. Mas ela contou mesmo na entrevista dela que muitas vezes ela chegava e perguntava: Ah, você é instrumentadora? Você é enfermeira? E ela era chefe de serviço, assistente do Dr. Pitangui. Pois é. Mas ela tirou de letra, né? E fazia tudo isso muito bem. E acho que por isso que vocês, né, a Thalita, a senhora, são inspirações para nós que estamos começando, né? E por isso também que a gente fez essa entrevista. Os seus filhos são médicos? Não, meu filho diz que eu trabalho muito e ganho de menos. Eu trabalho demais e ganho de menos. Então, não, ele fez. Mas é interessante, meu filho fez economia e fez administração de empresas, e hoje ele trabalha numa CRO. Quer Uhum. dizer, de alguma maneira, a Também com medicina. pesquisa, né? Pois é. E minha filha não, a minha filha é advogada. Seguiu os rumos da sua família, né? É, mas isso é muito curioso também, porque eu sou do CNPq, do CA do CNPq, e você vê lá que você, nas classes mais baixas da bolsa de pesquisa, você tem mais ou menos 50-50. Se você sobe, digamos, de 2 para um D, um C, um B e um A, o número de mulheres vai diminuindo progressivamente, entendeu? Uhum. Então, é difícil, é muito difícil. Olha, agora que a gente tem a primeira reitora na UFRJ, agora.
Agora que a Heloísa Bonfá, que acabou de entrar na academia, né, é a primeira mulher diretora da Faculdade de Medicina da USP. Sabe, é assim, é abrir caminho, e abrir caminho é difícil. Os homens, esse caminho já está aberto, né? Você, digamos assim, a gente hoje, por outro lado, Heloísa, eu vejo que você tem uma vantagem, porque hoje você dizer que não quer uma mulher pega mal, entendeu? Então, isso as pessoas hoje têm que se policiar um pouco. Mas essa história, por exemplo, que aconteceu com a Thalita, eu fui chefe do serviço de fisiologia com 27 anos. E o que acontecia era que várias pessoas chegavam e diziam que queriam falar com o chefe da fisiologia e não com a secretária. Eu digo, mas sou eu, mas eu quero falar com o chefe. Pois é, sou eu. E as pessoas ficam muito incomodadas com isso. E eu descobri também uma coisa interessante, sabe? Que se você não se cuida, se você é uma mulher meio largada, sabe? Digamos assim, é mais aceitável que você trabalhe, que você seja muito boa naquilo que você faz. Agora, e porque a colocação é assim, mas coitadinha, ela é tão feinha, né? Entendeu? Se você é uma pessoa que se cuida, que você se coloca, etc., é menos, digamos assim, aceito, sabe? Eu acho. É E como a se senhora você não se cuida tivesse. muito. Me cuido bastante, mas é como se as duas coisas não pudessem coexistir, entendeu? Quer dizer, você se cuidar, você ser uma pessoa que anda bem arrumada, que se coloca, etc. e tal, e ao mesmo tempo você ser uma pesquisadora, entendeu? Você ter sucesso na sua carreira. É como se fosse isso meio incompatível. É interessante. Na sexta-feira, a gente vai fazer uma, um simpósio aqui sobre mulheres na ciência e mulheres, enfim. Então, eu falo muito isso, porque a gente continua tendo um telhado de vidro, porque a gente continua tendo dificuldades para passar. Quer dizer, não é uma coisa que a sociedade te anima, a sociedade puxa, te puxa, te empurra para fazer coisas, entende? Uma coisa que eu queria te dizer que é muito interessante, que me chamou muita atenção na Suécia, é que as professoras primárias não, quer dizer, do curso fundamental, elas têm uma tese dizendo que elas prestam muito mais atenção nos meninos do que nas meninas. Aquelas criancinhas, né? E elas foram perguntadas por que isso. E a resposta era muito interessante, é porque os meninos, embora eles sejam piores alunos do que as meninas, a gente é mais de estudar, de ter caderno direito, etc., etc., mas a gente, como é que eu vou dizer? A gente provoca menos a professora, a gente faz menos perguntas, e elas têm como dado que os meninos vão sair na frente. Então, elas naturalmente prestam mais atenção nos meninos. Isto, mulheres na Suécia, uma tese de sociologia. É muito interessante, porque nós mesmos jogamos contra também, entendeu? Uhum. Mas acho que isso está mudando aos poucos, né? E Não, qual que claro, foi, é, qual que foi a pesquisa, ou o paciente, ou a situação da medicina que foi mais emocionante, assim, para a senhora na sua carreira? eu acho que a coisa mais emocionante para mim é cada vez que eu consigo orientar um aluno para fazer uma tese de doutorado e que essa tese é muito boa. E que ele realmente, como é que eu vou te dizer, ele realmente fica engajado em pesquisa e essas coisas. Isso, para mim, é a coisa que mais me emociona. E a coisa mais interessante, por sua vez, é o fato de que as mulheres que a gente trabalha com elas agora, fazendo pesquisa clínica, basicamente, o que a gente chama de doenças cardiometabólicas, que é diabetes, hipertensão e obesidade, a gente, de vez em quando, tem umas mulheres aqui que trazem os filhos com muita dificuldade, filhos com Down, e que elas vêm de muito longe, né? E aí uma dessas mulheres, essa me impressionou muito.
Eu virei para ela assim, nossa, mas que coisa difícil para você vir aqui com essa criança. Ele não era criança, eu tinha uns 14 anos por aí. Aí ela disse, doutora, eu perdi o direito de morrer. Isso me impressionou, assim, uma coisa impressionante. Foi muito impactante para mim, sabe? Porque você Eu perdeu o direito escutei a de morrer, mesma é coisa impactante. de uma avó que a mãe teve uma menininha que tem uma síndrome muito rara que dá uma alta miopia, por isso que ela acompanha comigo. E o pai abandonou a mãe e a avó que ajudava a mãe. E a avó, uma senhorinha muito linda, muito esperta, e ela me falou a mesma coisa. Ela falou, doutora, eu não posso morrer, porque eu preciso cuidar da minha neta. Isso é muito legal, né? É, Isso é impactante. E eu acho que a mulher tem mais isso. Se bem que hoje também isso está mudando, porque os homens estão ficando muito mais com as crianças do que antigamente. Antigamente, a mulher, quer dizer, na minha época, que eu era uma jovem mãe, a mãe não ficar com o filho era fora de cogitação. Hoje não é tanto, entendeu? O homem assume, o homem faz uma porção de coisas, e é legal isso, né? Eu acho. Eu eu acho acho também, até para criação de vínculo, né? Agora que eu tô com 34 semanas e com o pé quebrado, meu marido teve que assumir tudo aí. 34 semanas e pé quebrado? É, Nossa Senhora, Heloísa. ai, nem me fala. Quantos E, anos têm teus meninos? eu tenho um de 8 e um de 6. E agora o pequenininho, que é outro menino, vai nascer agora. São três meninos? São 3 meninos. Queria tentar a menina, mas não deu certo. Mas tá bom, né? E eu adoro também pesquisa, adoro medicina. Eu vou te mandar umas fotos de fundo de olho de uveíte, você vai ficar maluca. Você vai Ai, que adorar legal! Faz isso. para ver a microcirculação. E deixa para a gente terminar, né? Quais seriam os conselhos que a senhora daria para os jovens líderes? Os conselhos do fundo do coração. Olha, eu tive uma experiência muito boa agora no colégio da minha neta, que os meninos do final do segundo grau que queriam fazer medicina, me pegaram para um webinar. E aí, no final, me perguntaram o que eu achava mais importante na medicina. E eu acho que a coisa mais importante, que eu, inclusive, discuti várias vezes com a Dib sobre isso, a Dib Jatene, foi você gostar de gente. Porque quem não gosta de gente sadia não gosta de gente doente. E eu acho que se a gente não continuar com essa relação médico-paciente, a gente não continuar conversando com os pacientes, como você conversou com essa senhorinha e tal, a gente vai ser rapidamente substituído pelo Watson. E eu acho que a medicina vai perder muito, porque a gente precisa dessa relação. Muita gente, as pessoas têm uma solidão imensa. Eu acho que hoje o grande problema do nosso século é solidão. As pessoas estão muito sozinhas, muito sozinhas. A gente vê por essas pessoas que vêm aqui. Elas ficam tão felizes de você conversar com elas, sabe? E eu acho que a gente não pode perder isso. A gente tem que conversar, a gente tem que palpar, a gente tem que sentir como é que a pessoa está, porque a pessoa não é um olho, não é um útero, não é um coração, a pessoa é uma pessoa e que ela precisa de ajuda, precisa de ser cuidada, precisa de ser vista, sabe? Então, eu acho que é a coisa mais, para mim, é a coisa mais importante que tem. Gente, Ah, que lindo, eu concordo. Eu acho que esse também é o segredo, né? O pessoal pergunta de consultório, tudo isso, mas acho que é o segredo tanto na pesquisa quanto que para quem faz clínica, é essa conversa, porque aquele momento que ele está na sua frente é um momento de vulnerabilidade, né? E que o paciente se abre e fala coisas que muitas vezes não conta para ninguém. E essa conexão é uma coisa que não vai ser substituída pelo computador, né? Então, eu sou oftalmo, mas às vezes eu escuto de outras coisas, né? E a gente acaba e virando o médico tudo. da família, né? E acho que isso é realmente o mais importante. Uma outra coisa que me impressionou muito foi um paciente diabético que chegou aqui e com uma bota, sabe? E eu cheguei à conclusão que ele tinha algum problema no pé. Aí eu virei para ele e disse assim: o senhor pode, por favor, tirar o seu sapato? Ele disse: não, doutora, mas eu não posso tirar porque eu não estou preparado. Nenhum médico nunca pediu para eu tirar o sapato. Eu não estou perguntando se o senhor está preparado, o senhor vai tirar o sapato.
Aí ele tirou, porque ele tinha uma coisa do tamanho de uma moeda de 10 centavos ou um pouco maior, sabe? E você percebe que ninguém nunca tinha olhado aquilo, gente, aquilo é um absurdo, sabe? E você, hoje em dia, a gente negligencia isso muito, sabe? E isso é muito ruim, porque as pessoas também vão para a gente como uma possibilidade de serem, digamos assim, cuidados, sabe? E eu acho que isso é muito importante, porque uma vez que o paciente gosta de você, ele faz qualquer coisa que você manda, sabe? Dá 3 pulinhos para cada lado, qualquer coisa. E isso é muito importante. A gente, por exemplo, que trabalha com obesidade, que é uma desgraça para a pessoa emagrecer, a primeira coisa é uma relação boa, porque senão a pessoa não vai fazer mesmo, entendeu? Então, eu acho que isso é o fundamental. É o que eu acho que a gente devia brigar e brigar muito. Principalmente me preocupa muito, Luiz, o fato de que a gente tem um excesso de escolas de medicina e não necessariamente de boa qualidade. Sabe? Com certeza. E também, pela sua posição, né? Quais são as dificuldades da pesquisa aqui no Brasil e o que que a gente pode fazer para melhorar esse cenário? Eu acho que a maior dificuldade é o chamado voo de galinha, que hoje você tem dinheiro e amanhã você não tem. Sabe? Então, você não sabe, por exemplo, se a coisa vai para frente, sabe? Na realidade, você não sabe. Porque você tem um pouco de diferença da gente aqui, porque você tem a FAPESP, que é mais ou menos estável. Mas as outras FAPs não são estáveis. Agora, por exemplo, nós temos uma vida boa na FAPERJ, mas a gente já passou a pão e água, entendeu? Então, esta coisa de, mas como é que eu vou te dizer, de incerteza é muito ruim. Porque do momento que você tem que se preocupar com isso, é óbvio que você retira da sua cabeça, digamos assim, que tem um tamanho X ou uma possibilidade X, de se preocupar com coisas que são importantes, entende? Então, eu acho que isso é o básico. Eu acho que a gente tinha que ter uma garantia de funcionamento das coisas, entendeu? Quer dizer, uma vez que a pesquisa está dando certo, a pessoa tinha que poder continuar bem, entende? Com uma certa tranquilidade. E a outra coisa que eu acho séria também é o fato de que todas as universidades públicas, eu não sei se você veio de uma universidade pública, mas de todas as universidades públicas a gente tem um excesso de funcionários, professores, etc. e tal, porque a gente não faz avaliação e também não demite ninguém. Assim, entre nós aqui, fácil. Então, o que acontece é que a gente não tem uma cenoura para os meninos que estão vindo, entendeu? Quer dizer, não tem vaga, não tem possibilidades. Então, com isso, a gente tem cada vez menos pessoas interessadas, entende? Ou pessoas de pior nível, porque você sabe que você não vai ter. Quer dizer, o que vai acontecer, digamos? Eu faço muito bem o meu doutorado, publico, faço o meu pós-doutorado, é aí, entende? Eu já vou ter um companheiro ou uma companheira, vou ter filhos ou não vou ter filhos, mas enfim, eu vou ter uma vida para cuidar, já não vou estar talvez na casa dos meus pais, e a gente não tem, óbvio, aqui no Rio de Janeiro a gente não tem o que oferecer, entendeu? A Sim. gente fica nos negócios meio paliativos, sabe? Mas não tem o que Uhum. oferecer. Na, E na a, verdade, na verdade, na verdade, a gente não tem. e a senhora falou da sua neta, né? Como é que é ser avó? Olha, eu sou avó de 2 meninas. Uma avó de uma menina que mora na Austrália, que meu filho esse mudou para a Austrália, quer dizer, ele foi para a França, da França para a Alemanha e da Alemanha para a Austrália. E a minha neta de lá eu tenho menos convivência, porque é longe, é complicado, então é vídeo, embora ela só tenha 2 anos. E a minha neta daqui mora comigo. É um barato, é um barato total. É assim, eu acho que é o maior presente que eu recebi na velhice. Porque é uma criança que tem as suas dúvidas, tem as suas colocações, e isso te rejuvenesce, porque de repente você tem que lidar com aquilo, né? E agora? Como é que a gente faz? Como é que fica e tal? É muito legal, muito bom. Eu estou muito feliz. Que bom. E para terminar, né, se a sua neta for médica, o que você diria para ela no dia da formatura?
Você só deve fazer isso se você gostar de gente. Senão, não faça, porque vai dar errado. Que bom, lindo, viu? Doutora Eliette, professora, um grande prazer. Muito obrigada pelo seu tempo, viu? A senhora é um doce. Não, Ah, que isso? eu esperava muito que fosse assim tão dinâmica e esperta e uma inspiração para nós, né? Esse que é o objetivo do nosso projeto.